Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal 3 Minutos com Jesus. Nós vamos falar sobre um tema muito pontual, na verdade já vem sendo tratado há alguns anos pela mídia, que é a nova ordem mundial. Mas o que eu vou acrescentar aqui? Eu vou acrescentar a correlação com o Apocalipse, como vocês podem estar vendo aí na capa. Então, é a nova ordem mundial e o Apocalipse. Apocalipse para muita gente é uma coisa ruim, mas para os cristãos não. E eu vou explicar um pouquinho por quê. E Apocalipse não tem nada a ver com uma coisa ruim, porque o termo original significa revelação. A revelação dos últimos dias, das coisas, das últimas coisas, né? Das coisas dos últimos dias. Então, a nova ordem mundial ela tem sido enquadrada por muitos céticos, incrédulos, como teoria conspiratória. Mas, de fato, não. A nova ordem mundial é uma coisa real hoje, nos dias de hoje. A gente pode estar sentindo aí na mídia, nas principais autoridades e personalidades mundiais, né? Então, a nova ordem mundial, ela surgiu mais encorpada a partir dos anos 90, embora ela tenha surgido antes, né? Nós temos uma nova ordem mundial mais antiga que surgiu lá depois da Segunda Guerra Mundial, de fato, e é um termo usado por ex-presidentes e políticos de nações importantes que tomam a dianteira aí do mundo. E é um período da história caracterizado por uma drástica mudança no pensamento político mundial e o equilíbrio de poder após então essas primeiras duas guerras. Então eles percebiam que o período era de uma oportunidade importante para implementar propostas idealistas para um governo global. Mas o escritor e futurista britânico H.G. Wells, por exemplo, ele foi ainda mais longe do que os progressistas da década de 1940, ao se apropriar e redefinir o termo como nova ordem mundial, né, como sinônimo para o estabelecimento de um Estado mundial tecnocrático e de economia planificada. Muito bem, aí nós podemos dizer também que o outro escritor americano, Gary Allen, alega que o termo nova ordem mundial é utilizado por uma elite secreta com uma agenda globalista dedicada à destruição de todas as soberanias nacionais. Ele aqui foi mais duro e mais profundo na sua observação e na sua crítica, né? Um dos livros mais famosos dele é Say No to the New World Order, de 1987. Diga não para a nova ordem mundial, é a tradução literal aqui. Então, a nova ordem mundial surge dentro de um contexto econômico, político e militar, envolvendo muitos países no plano internacional. Ela surgiu depois da queda do Muro de Berlim, na verdade, e do fim da Guerra Fria, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, na época. Hoje não existe mais, né, a União Soviética. Dessa maneira, então, foi consolidado o sistema capitalista, a partir de então, tendo os Estados Unidos da América como a potência mundial principal. O mundo antes disso era, digamos, bipolarizado no sentido de modelo econômico e social, né? Capitalismo e socialismo, que não é modelo político, é modelo econômico e social. Modelo político é democracia, comunismo, essas coisas assim. Então passou a ser unipolar com os Estados Unidos na liderança bélica no período da Guerra Fria, né? Mas agora volta a ser bipolar por conta do crescimento da China. Interessante, alguns podem não concordar com o que estou dizendo, mas era unipolar, depois virou multipolar, e hoje os especialistas dizem que estamos numa situação unimultipolar, ou seja, os Estados Unidos contra a União Econômica Europeia, o Japão e agora com o surgimento da China, que forma aquele bloco da multipolaridade. Então, o ensaio dessa nova ordem mundial ele foi gerado, na verdade, com a ONU em 1945, no dia 24 de outubro, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos.
onde a ONU nasceu com 51 membros para trabalhar pela paz. Percebam, trabalhar pela paz. Mas o claro objetivo era de promover mudanças na hierarquia internacional, tirando as soberanias dos países, e é, em tese, contrário à paz. Percebam aí a contradição, né? Então, quais são, na verdade, os obstáculos que a nova ordem mundial enfrenta hoje? Ela esteve limitada a dois fatores, pelo menos, em que nós podemos chamar de duas contraculturas americanas, que hoje, na verdade, são além das fronteiras americanas. A primeira delas é a direita, né, que agora se estabelece nos Estados Unidos e alguns outros países, incluindo o Brasil, mais forte agora com o atual governo, com o Trump. E esse segundo fator, podemos chamar que são os fundamentalistas cristãos americanos daquela época, preocupados com o aparecimento do anticristo do fim dos tempos, que aí então eu faço o vínculo com o Apocalipse. Além disso, nós temos os patriotas, conservadores, de modo geral, né, que resistem como podem ao avanço dessa ideia da nova ordem mundial. E esses conservadores, na verdade, estão espalhados pelo mundo, mesmo dentro dos países que são totalitários. Lá existe também os conservadores. Então, isso refere-se ao surgimento de um governo mundial totalitário de fato. Então, os escatologistas cristãos da escola milenarista, porque tem o amilenista e tem o milenarista ou milenista, eles creem que a organização globalista vem impor uma nova ordem mundial tirânica, olha só, como o cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos, que estão na Bíblia, né, obviamente, registradas em Ezequiel, Zacarias, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, entre outras cartas de Paulo, né, como aos Tessalonicenses e, por fim, o livro de Apocalipse. O estabelecimento da nova ordem mundial será como o ápice do progresso da história, para a gente ter uma ideia, para um cenário apocalíptico, bíblico, né, conforme citamos, diga-se de passagem. E o termo apocalíptico ele vem do termo apocalipse, cuja tradução, que eu volto a dizer, então significa revelação, ou revelation em inglês. Nós vamos constatar que este governo mundial é uma imitação, na verdade, de Satanás, do governo divino de Jesus a ser implantado na Terra, que a Bíblia domina como milênio. Por isso eu citei os milenaristas aí, né? Os escatologistas que defendem essa posição de milênio, conforme está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, dos versículos de 1 a 10, por exemplo. Então, primeiro, alguns passos que vão acontecer, né, segundo estas profecias que eu, inclusive, acredito. Primeiro, Jesus, né, com a vinda do anticristo, ele prende o dragão, que nós chamamos de antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Mesma coisa, são sinônimos, e o amarra e lança no abismo por 1000 anos, junto com o anticristo e o falso profeta. Ou seja, a trindade aqui, satânica, ela vai ser lançada no abismo. E em segundo passo, Jesus estabelece os tronos, julga as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos dele e pela palavra de Deus, ou os mesmos que não adoraram e não receberam o sinal da besta. E em terceiro, então, esses salvos, eles reinam com Cristo durante 1000 anos, sendo sacerdotes de Deus e de Cristo. Relembrando, nós estamos falando do Apocalipse 20, de 1 a 10. Estou fazendo um resumo aqui. E no quarto ponto, no final dos 1000 anos, Jesus solta Satanás da prisão, que vai enganar as nações nos 4 cantos da terra. E ali cita Gog e Magog, e vão guerrear novamente contra os santos da época, lá do final do milênio. Num quinto passo, então eles cercarão a cidade dos santos, a cidade amada, muito provavelmente aqui significa Jerusalém, né? E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então Deus vai de novo vencer essa guerra pelos santos. E no sexto e último passo aqui, para resumir, finalmente então o diabo
vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, que já estão lá. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui é o fim, de fato, do pecado sobre a terra. Então aqui Deus põe um fim nessa história, ou seja, no seu plano de redenção da terra e regeneração da humanidade. Bom, vamos falar um pouquinho de Apocalipse. Eu acho que essa parte é muito interessante, muito gostosa até, né? Vamos falar primeiro de Daniel 7, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz que lá em algum momento que esse reino que viria depois, agora vou voltar um pouquinho e falar do sonho de Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel, e fala das etapas dos reinos que viriam sobre a terra, e um determinado reino ele teria 10 chifres, que está lá no capítulo 7, versículos 7 e 8. Então, diz lá, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Quando a gente fala em chifre pequeno aqui, os escatologistas afirmam que essa é a figura do anticristo, né, que emerge no meio de 10 chifres. Ou seja, os chifres são poderes, né, são estados constituídos, e aqui vocês vão entender esse desdobramento nos versículos seguintes. E segundo Apocalipse, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas, ou 7 diademas, que aqui significa poder, né? Mas voltando aos chifres que eles foram arrancados, então quando o anticristo surge no meio dos 10 chifres, 3 são arrancados. Então esse poderoso que vem empoderado por Satanás para assumir o governo mundial da Terra, um governo tirânico, ele vai derrubar 3 desses 10 chifres. Então ficará ele com 7 chifres dominando ali. Na verdade será digamos assim, o conselho do anticristo sobre a terra. Segundo ainda o Apocalipse, no versículos 13 e 1, continua falando sobre as 7 cabeças e 10 chifres, né? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, quando esse poder sobe, a humanidade já percebe que ali vem coisa ruim, vem o nome de blasfêmia na cabeça dessa cúpula. Blasfêmia contra quem? Contra Deus, obviamente, né? Porque ali é a cúpula do mal, né? Agindo sobre a terra. E continua, no versículo 17:3, diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, isso João escrevendo, né? Apóstolo João. E viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, continua repetindo essa mesma figura. E ele fala sentada sobre uma besta de cor escarlate, então tem aqui a característica dessa mulher. Aqui João está identificando a Babilônia, né? O núcleo da Babilônia que vai surgir, que vai apoiar o anticristo, provavelmente. Ainda seguindo, no mesmo capítulo 17, no versículo 7, um pouco à frente, diz: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então o anjo iria dizer esse mistério a João. Aí vai no 12, né? Versículo logo na sequência, e diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, olha só, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora. Dentro dos cálculos dos escatologistas significa 15 dias.
Nós estamos falando aí de uma hora profética, né? 15 dias no tempo profético é igual a uma semana. Uma semana de anos significa 7 anos, né? 7 dias, 7 anos. Esse é o tempo profético, juntamente com a besta. Então, uma semana significa 7 anos, meia semana significa 3,5 anos, e a gente vai entender em algum passo que o anticristo vai governar durante 7 anos. Na primeira fase, os primeiros 3,5 anos, será um período de falsa paz, mas depois haverá uma reviravolta aí, porque os judeus que estão entendendo que ele é o Messias, eles vão se revoltar porque ele vai praticar abominação no templo. Que provavelmente uns entendem e acreditam que terá a construção do terceiro templo, outros não, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas logo na sequência, no versículo 16, ainda do capítulo 17 de Apocalipse, diz: E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, que é um termo usado na Bíblia, né, para aqueles que se prostituem do ponto de vista político e religioso. Então eles chamam de Babilônia. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então esse anticristo vai se voltar contra essa Babilônia e vai destruir. Interessante que às vezes Deus usa o próprio mal para destruir o mal, né? Mas eu queria ler agora, depois de passar essa fase do Apocalipse, ler 1 João 2,22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele, na verdade, que nega que Jesus nasceu, né, e encarnou, que é o Deus encarnado aqui na Terra. Então ele também está explicando aqui que este mentiroso, este é o anticristo, né? Então ele coloca aqui a característica do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2,11 diz: E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Aqui Deus está dizendo o seguinte: a população está tão incrédula que em determinado momento Deus vai tomar a decisão final e vai enviar a operação do erro, que todo mundo que não serve a Deus, de alguma forma vai servir a essa figura do anticristo, vai adorar ele e tal, vai achar que ele é Deus, porque a figura dele, eu vou ler logo na sequência, né? E daí no versículo 7 diz, porque já é o ministério, ou o mistério da justiça opera, somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então a manifestação do anticristo sobre a humanidade vai depender desse mistério, né, que é o mistério da injustiça que será tirado. Alguns falam que é a igreja de Cristo, que será arrebatada para depois a manifestação do anticristo, e alguns dizem que também será o Espírito Santo, será retirado também. Nós cremos mais na figura da igreja, né? Porque enquanto a igreja estiver na terra, Deus está protegendo essa igreja, os santos, os salvos. Mas em Apocalipse 19, 20, diz assim: Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui, na verdade, é o juízo sobre Satanás e o falso profeta e o anticristo, né? A trindade satânica. No fim dos tempos, porque aqui o Apocalipse João está se referindo a Jesus, que vai então por um fim nesse período, né, de trevas sobre a terra. Contudo, eu posso dizer para vocês que aqui nós estamos falando de toda essa vinculação da nova ordem mundial que vem com esse governo, digamos assim,
um governo totalitário, um governo que vai exigir da humanidade um esforço enorme, como os próprios países socialistas, comunistas, totalitários impõem sobre o povo. E eles vêm com aquela roupagem de paz, com aquela roupagem de atitudes bondosas, como nós estamos vivendo agora, no período da pandemia, né? Use máscara que é bom para você, fique em casa que é bom para você, e assim por diante, né? E aí eles vêm, então, assumindo essa posição de domínio sobre a humanidade. Mas eu quero deixar essa mensagem finalizando aqui o nosso trabalho de hoje, dizendo que nós temos que estar preparados para este momento que cada dia vai se intensificar. E Jesus nos ensinou que no começo nós estaremos vivendo o princípio das dores, mas que ainda não seria o fim, e na sequência, então, viria uma fase mais desoladora, né? Uma fase da tribulação e da grande tribulação. A tribulação seria o período a primeira metade do governo do anticristo, e a grande tribulação, a segunda metade, quando então ele vai se revoltar contra o povo de Deus e vai perseguir, né, para matar. Muito bem. E se você quer conhecer Jesus, leia então os evangelhos de João, principalmente, e os demais evangelhos, né, de Lucas, Marcos e Mateus, e especialmente no capítulo 24 de Mateus, onde você vai entender essas passagens apocalípticas que Jesus explicou aos apóstolos lá no Monte das Oliveiras, um pouco antes dele ir para o seu sacrifício de remissão dos pecados da humanidade, né? Então, se você quiser conhecer Jesus um pouco mais, também você pode fazer aqui de livre e espontânea vontade, né? Recebendo Jesus, entregando sua vida para Jesus de fato, né? E você vai viver uma paz que excede todo o entendimento. Isso aí é um testemunho de 100% dos cristãos que de fato conhecem Jesus, tá? Então você pode confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer que, né, de todo o coração que ele ressuscitou de fato dentre os mortos. Ele é a primícia da ressurreição. E aí então você será salvo. Está lá em Romanos 10:9. E eu quero finalizar aqui te dizendo o seguinte: lembre, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra que lhe foi dado em função desse propósito que ele cumpriu com o Pai, porque ele fez a vontade do Pai. Ele disse: Eu vim para fazer a vontade do Pai. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam aí compartilhar essa mensagem com aqueles que vocês amam e serão muito abençoados. Até a próxima! E vai ter a parte 2 na sequência aqui sobre esse tema, a nova ordem mundial.